Quando o pastor falou comigo na questão de partilhar alguma coisa, né, semana passada a gente estava vendo muita coisa sobre mente, né, mente. Eu assisti uns vídeos falando sobre mente, né, então eu acabei pegando um versículo aqui da Bíblia, né, que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa situação, e aí vou discorrer um pouquinho a respeito do meu entendimento aí, o que eu vejo no mundo. O versículo é Romanos 12, 2. A minha Bíblia aqui é aquela antigona, né? Então, talvez o vocabulário não bata aí, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou só falar sobre esse versículo. Eu dei uma lida em Romanos, né? E a gente vê que Romanos acaba sendo o evangelho na prática, né? É como praticar o evangelho, né? O nosso dia a dia. E eu vi que o versículo 1 ele fala muita coisa, tem muita coisa a ver com o capítulo 11, então eu achei interessante falar apenas sobre esse versículo, né? Que já tem bastante, acho que tem bastante informação, né? Só o começo que já fala assim: e não vos conformeis com este século. Alguns falam século, outros falam mundo, né? Mas a própria palavra não conformeis, né? Fala de uma forma, né? Forma. A gente não pode estar dentro dessa forma, né? Não pode estar de acordo com o mundo, né? Pensando como o mundo, agindo como o mundo, né? Então, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos, né? Transformar já vem em você sair fora da forma, né? É mudar. O pessoal fala muito, não me esqueci a palavra que o pessoal usa bastante, mas é você mudar, né? Ser transformado. Mas aqui, além de falar em transformar, fala em transformai-vos pela renovação da vossa mente. E para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vendo alguns vídeos, né, pessoal falando muito sobre mente, né? Hoje a gente tem inclusive pessoas acreditando que o que você pensa, o que está na sua mente, ele acontece se você tiver aquele pensamento positivo, né? Tem pessoas que já acham que a mente ela tá é como se fosse uma outra pessoa que fala com você, né? E quando a gente olha para o mundo, né? A forma como as pessoas estão vivendo hoje, né? O que eles todos os dias, né? Todos os dias na TV, no rádio, através de teorias, outras religiões, alguém está falando alguma coisa para a nossa mente, né? Está falando alguma coisa ao nosso ouvido, né? A gente sabe que um filme tem uma intenção, né? Normalmente o autor ele quer passar uma mensagem e ele conta uma história para passar uma mensagem. Então todos os dias a gente é bombardeado com coisas na nossa mente, seja através da TV, seja através de pessoas, seja através no nosso trabalho, a forma como as pessoas vivem, né? Então, isso acaba nos moldando. Se a gente não não tem um outro parâmetro, né, uma outra referência para a gente poder ler, para ver como realmente é a vida, essas coisas vão entrando dentro de nós, né? A gente vê que em Deuteronômio 6, acho que 8, quando eles falam para que você fale com o seu filho, né, no levantar, no deitar, no caminhar, você falar de Deus, né, falar do amor de Deus, falar das leis de Deus, né? Então a gente vê que quando tem uma criança, se a gente não colocar dentro da mente dela coisas de Deus, quando ela for adulta, quando ela for maior,
vai entrar um monte de coisa na mente dela, e aí vai ser necessário que ela renove a mente dela, né? Que ela também seja transformada, que ela busque um outro modo de tirar aquilo que tem dentro da mente dela. Uma vez eu conversando com a Luciana, e falando de Deus, falando do que eu entendia da palavra, conversando um pouco, ela brincou comigo e falou assim, você está querendo fazer uma lavagem cerebral em mim. E eu achei meio aquilo ofensivo, eu falei que fazer lavagem, mas depois, pensando um pouco sobre a palavra, realmente é isso. Se nós vivemos durante muitos anos no mundo, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer as coisas de Deus, nós precisamos lavar a nossa mente, é realmente uma lavagem, porque a gente precisa tirar as coisas que são do mundo e colocar as coisas que são de Deus para que a gente tenha um novo entendimento a respeito do que é o mundo, mas com base na palavra de Deus. Aí depois até comentei com ela, falei, olha, acho que você está certa mesmo, nós precisamos fazer uma lavagem cerebral, porque no decorrer de muitos anos, quem está no mundo, quem não conhece Deus, vai entrando muitas coisas dentro da cabeça dela, ela vai tendo entendimento de muita coisa, como criar o filho, como o que é o casamento, o que é a vida a dois, como se relacionar com as pessoas, e a partir do momento que você se torna um cristão, você vê que muita coisa não bate com o que está na palavra, né? Que a gente pensa diferente. Por exemplo, num casal, às vezes a pessoa fala, no meu trabalho, eu vejo muitas pessoas com problema no casamento. E as pessoas falam, não, mas se eu fizer isso, minha esposa vai subir nas minhas costas, vai começar a abusar de mim, vai querer mais coisa. Eu falo, olha, se a sua esposa realmente te ama, ela não vai fazer isso com você. Mas mesmo que eu tente explicar para as pessoas de uma forma assim, dentro da palavra que Deus fala sobre o casamento, eu não consigo, porque o que tem na mente deles é diferente do que tem na minha. Eles têm outra concepção de casamento, eles têm outra concepção de felicidade, né? Então, a gente vê que depois de um tempo no mundo, em que eu encontro Deus, em que eu vejo que Jesus é Deus, minha vida tem que mudar, mas a primeira coisa a mudar tem que ser meus pensamentos, minha mente, o que eu penso, o que eu me alimento, como eu analiso as coisas, porque se eu não fizer isso, eu vou viver como o mundo. E a palavra de Deus fala para eu ser transformado através da minha mente, né? Então, eu tenho que começar a me alimentar de coisas que renovem a minha mente, que saiam as coisas que são do mundo e que venham as coisas que são de Deus. Porque se eu não fizer isso, eu vou apenas ser um cristão de fachada, né, em que eu vou à igreja aos domingos, aquilo acaba me alimentando, porque a palavra de Deus ela alimenta, mas durante a semana eu vivo igual a todo mundo. Eu falo palavrão, eu falo da vida dos outros, eu tiro sarro dos outros, eu acabo vivendo uma vida igual ao mundo, né? E aí eu não faço o que está na palavra, né? Porque a gente precisa ser transformado. E quando a gente vive de acordo com o que está no mundo, eu estou me conformando ao mundo. Eu estou fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo. Eu estou dentro de uma forma igual ao mundo. Mas a palavra de Deus fala que eu não posso me conformar com isso. Eu não posso viver como essas pessoas. Eu não posso criar meus filhos como essas pessoas criam. Eu não posso viver meu casamento como as pessoas vivem o casamento. Eu não posso tratar o próximo como o mundo trata o próximo. Eu tenho que tratar todo mundo de acordo com o que a Bíblia diz. Mas quando eu analiso o mundo e o mundo de hoje, né? E eu olho para a Bíblia, não bate, né? Você fala, caramba, não, as pessoas não fazem o que está na Bíblia. Na verdade, essa mensagem, o que eu vejo de importante, né? É que quando fala para eu não me conformar com o mundo, mas ser transformado, eu preciso de uma referência para isso. Eu preciso de alguma coisa e que eu acredite
que fale que o mundo não é certo e que aquilo que é certo. E, e hoje, na palavra de Deus, fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento, né? A gente padece porque a gente... Deixa eu fechar. A gente padece porque a gente não tem conhecimento. E onde buscar esse conhecimento, né? A gente muitas vezes tem um... Tá passando um caminhão aqui com comercial, mas tem um teólogo antigo que é o John Wesley, né? Ele fala que pelo menos durante 1 hora a gente deveria dedicar à leitura da palavra de Deus, né? Então, a gente pensa, eu trabalho 12 horas, durante 12 horas as pessoas conversam o tempo todo, as pessoas falam um monte de coisas. Então, se eu não dedicar 1 hora para, pelo menos, para eu ler a palavra, isso eu estou falando da minha pessoa, entrou um monte de coisa do mundo em mim. E o que eu coloquei de Deus para dentro para poder confrontar com isso e eu eliminar o que é do mundo, né? Então, só há um jeito da gente renovar a nossa mente, né? Da gente transformar a nossa mente. É ler a palavra, é começar a olhar o que tem no mundo e perguntar para a Bíblia, né? Mas o que está errado do mundo? O que está errado? O que está errado em mim, né? O que eu preciso mudar? Porque no próprio versículo fala que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente precisa ser transformado, mas a nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, quando eu olho para o mundo, tudo que está acontecendo, eu sei que aquilo, grande parte das coisas, não são boas, não são agradáveis e não são perfeitas. Mas se eu não acredito na palavra, se eu não acredito que na Bíblia contém a palavra de Deus e que isso é através disso que eu vou transformar a minha mente, através dessa palavra que foi inspirada por apóstolos, por pessoas que serviam a Deus, de nada adianta, porque eu tenho que ter uma referência. Eu posso olhar para o mundo e falar, oh, isso está errado. Hoje tem muitos divórcios, crianças são criadas jogadas, hoje tem pais que falam, não, eu não vou direcionar meu filho para lugar nenhum, ele vai decidir o que ele quer ser. E a gente sabe que uma criança não tem como decidir. Mas eu tenho uma palavra que ensina como criar as crianças, a forma como eu tenho que lidar com o próximo, a forma como que eu tenho que lidar no meu casamento, e essa palavra é o que vai transformar a minha mente. Mas se eu não dedicar tempo do meu dia, da minha vida, para ler a palavra, para que seja tirado, que eu falei para a Luciana, né? A minha esposa, para que seja tirado o que o mundo colocou e seja colocado o que Deus falou, de nada vai adiantar, eu não vou conseguir ser transformado. O Espírito Santo não vai falar comigo, eu não vou entender as coisas de Deus, e eu vou simplesmente achar que ser cristão é ir até a igreja, conversar com os irmãos, curtir aquele domingão e depois voltar para a minha vida, voltar a viver como o mundo, né? Então, o que eu tiro dessa palavra é que a gente não pode se conformar com o mundo. E acredito que muitos de nós, quando olha para o mundo, vê muita coisa de errado, né? A gente fala assim, e o que é certo? O que é certo? E se eu não tiver uma referência, se eu não ler a palavra, eu não vou saber o que é certo. Pelo menos certo em relação a Deus. Mas, primeiramente, eu tenho que acreditar que na Bíblia realmente é a palavra de Deus. Às vezes a gente conhece pessoas que falam que acredita na Bíblia, mas acredita em algumas partes. Então você fala, mas se você acredita em algumas partes, talvez não resolva, porque a gente tem que acreditar que toda ela é a verdade, né? Porque quando a gente lê a Bíblia algumas vezes, a gente começa a ver que a Bíblia ela fala de um povo, mas do começo ao fim ela fala de Jesus.
Então, a Bíblia, na verdade, ela não conta uma história, ela fala de um homem, ela fala de Jesus. E, e às vezes, o mundo tem várias verdades em que eles tentam colocar na nossa mente, mas a Bíblia fala que a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Então, a nossa mente ela tem que ser transformada a partir de Jesus, a partir do que ele fez, a gente tendo a consciência de que Deus esteve aqui na Terra em pessoa e ele morreu para que a gente tenha uma esperança, para que o dia que a gente conhecê-lo, a gente possa começar do zero, né? Mas não é o momento que eu conheço a Deus, eu não mudo a minha personalidade, eu não mudo o que eu penso, eu não mudo a forma de ver o mundo. Então, mesmo que eu entenda que Jesus realmente morreu pelos meus pecados, que realmente eu sou salvo em Cristo, que eu posso viver uma nova vida. Mas como que eu vou viver essa nova vida? Como que eu vou me portar? Como que eu vou ser luz para esse mundo? Como que eu vou ser sal para essa terra? Se eu não sei como ser sal para a terra e nem luz para o mundo. Então, a partir da palavra de Deus, se eu dedico tempos lendo, orando, pedindo para o Espírito Santo revelar para mim o que quer dizer aquele texto. Claro, também lendo livros a respeito da palavra, lendo coisas a respeito de pessoas que viveram para Deus e que tiveram experiências com Deus, aí eu consigo transformar a minha mente. Então, só um jeito da gente transformar a nossa mente é pela palavra de Deus. E aí sim eu vou conhecer essa vontade que é boa, perfeita e agradável, para que eu viva isso, né? Então, muitas vezes a gente acaba sendo relapso nisso, né? De ler a palavra, de dedicar um tempo para conhecer. Caramba, eu acredito que Jesus morreu por mim, mas eu conheço esse Jesus, de onde que ele veio, eu conheço o povo de onde ele veio, eu conheço o começo da história de Jesus lá atrás, tudo que aconteceu, e depois eu conheço depois o que aconteceu com os apóstolos, os seguidores de Jesus, eu conheço o Evangelho na Prática, que é o livro de Romanos, que eu conheço dessa palavra, né? Então, isso deveria nos despertar a querer mais da palavra, querer entender mais, porque se eu creio em Jesus, eu tenho que conhecer esse Jesus. Eu preciso me relacionar com ele através da oração, através da leitura da palavra, mas que isso transforme a minha vida, né? Que eu seja uma pessoa de acordo com a palavra, né? Eu preciso ser transformado. E, e é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Que há um jeito de transformar a nossa mente. E o único jeito é pela palavra de Deus, mas primeiramente eu tenho que acreditar que essa palavra realmente é a voz de Deus que está aqui. E quando eu olho para o mundo e olho para a palavra, eu vejo que o que está escrito na palavra realmente mostra o que é o mundo. Quando aqui fala para não se conformeis com esse século, no capítulo 1 de Romanos, ele fala as coisas que o mal que tem no século, né, que as pessoas não darem glórias a Deus, construírem ídolos, né? É o ódio, é a raiva, é a ganância, é a inveja. Então, inclusive na Bíblia mostra o que é que está no século, né? O que está no mundo. E muita gente às vezes fala que a Bíblia é algo ultrapassado, né? É algo velho, é algo antigo. Mas quando a gente lê e medita nela, a gente vê que ela é, como disse um pregador, ela é mais atual do que o jornal que foi publicado hoje, né? Então que Deus nos capacite, né? A, a mudar a nossa mente, né? E que a gente não se conforme com o mundo e que a gente seja transformado por essa palavra que é santa e que a gente possa conhecer essa vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus. Em nome de Jesus.